Boa tarde, começa agora mais um Comprar ou Vender na Infomoney TV, terça-feira, dia 5 de dezembro. Ontem a EZTEC, construtora, anunciou o pagamento de um dividendo de R$ 2,67 por ação, que dá um dividend yield, dividido o dividendos pelo valor da ação, de mais de 12%. O valor chamou a atenção de muitos investidores, puxando uma alta de 12% da ação. Para comentar sobre esse anúncio e se isso é uma sinalização positiva para o setor de construção como um todo, hoje a gente convidou o analista Marco Saravalli, da XP Investimentos. Obrigada pela participação mais uma vez aqui. Obrigado. Bom, Marco, para começar, eu queria que a gente comentasse sobre esse dividendo da EZTEC. Ele pegou o mercado de surpresa. A gente vê um dividend yield, como eu falei, de 12,5%, considerando o fechamento de sexta. Uhum. É chamativo como um todo para empresas que já são tradicionalmente pagadoras de dividendos, principalmente para uma construtora. Sim, sim. Já era esperado pelo mercado? Então, acho que a própria reação do papel já mostra que realmente pegou de surpresa acho que em dois motivos. Primeiro, o motivo talvez do montante a ser distribuído, e acho que principalmente em relação à velocidade, né? Não é muito comum, isso historicamente, uma empresa distribuir dividendos nesse momento. Geralmente, ela acaba fechando o balanço do ano, vamos supor 2017, lá para fevereiro, março, e nesse momento aprova as contas e aí distribui em relação ao resultado do exercício anterior, né? Então, acho que o mercado já tinha expectativa em relação à venda desse ativo, que acabou gerando essa distribuição de dividendos bastante grande, mas, ao mesmo tempo, o mercado não sabia muito qual o montante que poderia vir para o mercado e quando isso poderia acontecer. Mas, para quem acompanha o ativo, já sabe que todas aquelas características, né? A empresa é uma empresa muito bem executada, né? Com uma boa estrutura de capital, baixa alavancagem, com alguns ativos importantes, que foi no caso desse ativo que foi vendido em particular, que poderia destravar um resultado da EZ Towers. Enfim, então, para quem acompanha esse ativo, a gente já é um dos melhores ativos do setor de construção civil, né? E talvez um dos papéis, inclusive, e uma das companhias que menos sofreu, talvez uma das poucas que não gerou prejuízo. A gente tem várias empresas que estão ainda passando por um processo de prejuízo, de resultados muito fracos, se a gente olhar dos 12 meses para trás, né? Então, acho que a grande surpresa foi essa, o montante e o momento para ser distribuído. E aí, realmente, o papel reage muito forte. Lembrando, acho que a principal característica que a gente precisa ver, quando se falou de dividend yield, a gente pensar que, inclusive, essa semana a gente começou hoje, amanhã anunciada a nova taxa Selic, reunião do Copom do Banco Central Brasileiro. A gente está caminhando para 7% de taxa básica de juros, né? Se esse dividendos vier realmente na forma de dividendos, né? Lembra que não tem imposto de renda. Então, esse dividendos é muito superior a qualquer rendimento de um investimento em renda fixa. Então, cada vez mais esse tipo de empresa, esse tipo de ativo tem que ficar com muita atenção, tem que acompanhar de perto, que isso realmente, no setor de construção civil, mas talvez em outras empresas, mas principalmente no setor de construção civil, esse movimento vai se repetir. Talvez algumas empresas aconteça mais rápido, como a EZTEC, que tinha um ativo em particular sendo vendido, mas esse movimento vai se repetir. Isso vai ser consistente ao longo, principalmente do ano 2018. E tem muita empresa que vai distribuir ou reduzir o capital, dependendo do movimento, e ter um retorno acima do rendimento da renda fixa. Agora, falando da EZTEC, já quem está assistindo o programa já não pode aproveitar o dividendo. O pagamento vai ser dia 15 de dezembro, as ações ficam ex amanhã. As ações ficam ex no dia 7, então o acionista tem que ter ação até amanhã, não dá tempo mais de comprar e ter ação na base até amanhã, que a liquidação é em D+3, né, na Bolsa. Mas, olhando para frente, você comentou de outras empresas que também podem repetir o passo da EZTEC. Quais empresas que a gente pode olhar? Tá, primeiro explicar o movimento, né? Talvez a gente vai ter muita distribuição de dividendos e o que não é comum é ter também redução de capital. Esse não foi o caso da EZTEC. Mas a gente pode ter muita redução de capital. O que é redução de capital? Para quem é investidor, também é como se fosse, e para a Receita Federal é entendido como se fosse uma distribuição de dividendo, né? Tem uma carga tributária diferente, mas é como se fosse a mesma interpretação, né? Você recebe na sua conta, enfim. Então, o que está acontecendo dentro do setor? Vamos pegar o caso específico da Cyrela, né? Isso, ordem de grandeza. Ela era uma empresa
da ordem de 5 bilhões de faturamento, de vendas, isso anuais, e ela está caminhando, e o mercado em todo está caminhando para uma nova realidade, para um novo patamar, né? E os ciclos da construção civil são muito longos, né? Até você achar um terreno, construir, incorporar, vender, você leva de 2 a 3 anos. Então esse ciclo, realmente a gente já está se esgotando aí os terrenos, os últimos lançamentos anteriores, e a gente vai entrar numa nova realidade. Por exemplo, a Cyrela vai entrar numa realidade de 3 bilhões ao ano, né? Só que lembra também que a gente tem alguns que a gente chama de estoques, né, na mão dessas construtoras. Na medida que a gente tem a recuperação do mercado, a gente já vê sinalizações que o setor de construção civil tem recuperação de demanda, né, de vendas, esses estoques vão sendo vendidos, isso transita pelo resultado, a empresa fala assim, pô, eu não preciso, numa nova realidade, de tanto capital, de tanto patrimônio aqui na minha mão, e aí ou eu faço uma distribuição, como o caso da EZTEC, vou até o limite de distribuição de dividendos, ou eu posso até fazer uma redução de capital. Tá? E aí essa redução de capital, ela é benéfica também matematicamente em termos de rentabilidade. Né? Então, por exemplo, se a empresa deu um lucro de 100 em cima de uma base 100, né, é diferente de uma empresa que dá um lucro 100 em cima de uma base 1000. Então, ela reduzindo o capital, o patrimônio, parece que a rentabilidade sobre o patrimônio, ele também tende a subir. Isso é uma questão matemática simples, né? Então, a base menor, com o mesmo lucro, parece que a rentabilidade das empresas vai saltar o ano que vem. Então, algumas empresas que optarem por reduzir seu capital, a Cyrela talvez é uma das empresas que vem sinalizando que pode optar por reduzir o capital ano que vem, também vai ter a sua rentabilidade elevada por conta dessa base menor ao longo do ano que vem. Então, o acionista de olho no setor de construção, ele poderia ficar tanto atento à possível distribuição de dividendos, como também à possível redução de capital. Se a gente partir para a distribuição de dividendos, como foi o caso da EZTEC, qual outra empresa que a gente teria? Então, acho que principalmente que a gente já conversou, e a gente está falando com diversas empresas do setor, né? Mas a Cyrela é uma empresa que sinalizou que tem interesse em fazer esse processo. Se ela vai fazer e quando isso vai acontecer é muito difícil, é uma decisão muito da companhia, da diretoria financeira, estrutura de capital. Mas ela já sinalizou que é um dos passos que ela poderia acontecer. Então, a EZTEC através de dividendos, a gente tem a Cyrela. E o que a gente também precisa olhar é que tem muita empresa que umas vão começar a gerar lucro mais cedo do que outras. Né? Então, a gente pegar, por exemplo, a MRV em particular, é uma empresa que nos últimos anos não sofreu na crise, talvez gerando muito lucro e vai distribuindo dividendos para os acionistas. Né? Mas principalmente aquelas empresas que são focadas no setor de média e alta renda, né? Ou seja, que não atuam ali no mercado de Minha Casa Minha Vida, né? Em baixa renda, e nem atuam ali no topo da pirâmide, esse setor realmente sofreu muito, algumas empresas sofreram muito, mas ao mesmo tempo são empresas que, na medida que vão diminuindo esse estoque, ou vão distribuir muito dividendo, ou vão até reduzir o capital. Então, inclusive, essa semana eu vou conversar com mais uma empresa, e aí depois eu posso retornar para vocês sobre a Trisul. Se a Trisul é uma empresa que atua nesse mercado, é uma empresa bem tocada, está gerando lucro, mas ainda não sinalizou ainda se vai ter redução de capital ou não, se vai ter ou até uma distribuição de dividendos extraordinária. Mas é uma empresa que atua nesse mercado e eu posso atualizar em outros programas se ela vai fazer. Mas a gente tem a EZTEC, a própria Cyrela, Trisul nesse mercado. Enfim, a gente tem diversas empresas atuando aí nesse mercado de média e alta renda, que são bem executadas, que são bons ativos, mas realmente numa nova realidade você não precisa de tanto capital assim na mão dessas companhias. E partindo para empresas de baixa, média renda, a gente tem o caso da MRV, você até mencionou por alto, e também foi uma das ações, você tem um programa aqui na Infomoney TV, o 30 Minutos para se Aposentar com Ações, toda sexta-feira às 11h30, e no último programa você atualizou a carteira e incluiu os papéis da MRV. Sim. Por quê? É justamente esse movimento, né? A gente tem um movimento associado de recuperação do setor de construção civil e também associado com boas empresas que tenham uma boa execução, boa estrutura de capital, elas vão gerar caixa, vão gerar lucro no ano que vem e vão distribuir grande parte disso. Né? Essas empresas não precisam de tanto investimento, não precisa sair comprando terreno, você não precisa sair... A velocidade da recuperação ainda vai ser bastante lenta. Então, essas empresas vão continuar distribuindo bons dividendos. Tá certo que alguns ativos sofreram muito na Bolsa porque ainda continuam entregando prejuízo, mas depende muito do perfil do investidor. Né? A questão só para a gente voltar um pouquinho, a questão da redução de capital,
Eu acho que não é um movimento tão trivial, não acontece todo dia na Bolsa. É relativamente raro acontecer uma empresa Normalmente a gente vê o contrário, né? Aumento de capital. O que é prejudicial normalmente. Né? Pelo menos no curto prazo, normalmente a ação tende a sofrer. Geralmente, de 2014 até 2016, a gente vê muito aumento de capital. Ou seja, as empresas ligando para os acionistas falando, eu estou precisando de mais dinheiro porque esse meu patrimônio aqui não vai dar conta. Né? Então a gente viu várias empresas tendo aumento de capital. Quais são os principais cases nos últimos 5 anos que reduziram o capital na Bolsa, os mais comuns? Que todo mundo conhece, a Smiles e a Múltiplos, porque são cases que geram muito caixa, né? Geram muito lucro, crescem e ao mesmo tempo você não precisa ter muito investimento ou reinvestimento para crescer novamente. Né? Basicamente são sistemas ali operacionais, tecnologia, então você não precisa de muito caixa ali para você investir e acabam reduzindo o capital. Para quem acompanha, é legal saber um pouco da história da Smiles e da Múltiplos, para saber que talvez algo parecido contabilmente pode se repetir no setor de construção civil no ano que vem. Então, eu volto a dizer, com a Selic muito baixa, com o setor se recuperando, com os estoques ainda altos, nesse movimento de desestocagem do setor, talvez seja uma das melhores performances em 2018, seja o setor de construção civil. Porque tem muita atratividade, né, nesses papéis, não só potencial de valorização, né, como o caso de MRV, mas a gente está falando de empresas que podem, numa distribuição de dividendos, distribuir mais do que a Selic, mais do que a renda fixa. E aí realmente os papéis sobem, se valorizam para tentar aproveitar um pouco essa oportunidade. Então realmente vai se repetir, isso vai acontecer ao longo do ano. É muito difícil saber essa previsão, como foi a Zetec. Quando vai acontecer e em que montante. Né? Mas normalmente ocorre no fechamento do balanço. Normalmente a maior parte das empresas fecha o balanço do ano. Elas têm 90 dias para divulgar o balanço, então a gente está falando até o final de março. Então, a maior parte das empresas brasileiras divulgam no começo de março, até a primeira quinzena de março, a gente deve ter o anúncio para distribuir ali em abril, né, do primeiro para o segundo trimestre. Então, aguardar muito os resultados desse balanço pode ser determinante. Mas, ao mesmo tempo, em determinadas empresas, a recuperação ela vai se dar, principalmente no setor de construção civil, vai se dar ao longo do ano. Né? Então, tem empresa realmente que está aguardando uma sinalização mais forte para acelerar esse processo de reduzir os estoques. Talvez a redução dos estoques aconteça só ao longo do ano. Não necessariamente ali em janeiro, fevereiro, março vai ter uma grande venda e lançamentos no setor. Né? Pode demorar um pouco mais. Pode demorar, ele vai acontecer ao longo do ano. Então, é importante analisar empresa para empresa, mas se a gente olhar no caso da Zetec e no caso de outras empresas do setor, esse movimento ele vai se repetir e não vai ser em uma empresa, ele vai ser em diversas empresas. Então a empresa ou distribuindo muito dividendos ou reduzindo, fazendo redução de capital ou fazendo os dois movimentos. O que é muito bom, porque você imagina assim, pensa como a cabeça, a gente sempre tem que pensar com a cabeça do dono, cabeça do grande investidor. Né? Tem empresas aí que o grande acionista, o investidor, o dono da empresa, não vê R$1 de dividendo nos últimos 2 anos. Né? E aí ele não vê a hora de essa empresa voltar a gerar caixa, a dar lucro e distribuir dividendos. Então, se você pensar na cabeça do controlador, faz todo sentido. Primeiro movimento que tiver de redução dos estoques, né, de geração de lucro muito forte, distribuir o máximo possível até fazer essa redução de capital. Então, tem muito acionista que tem 1, 2, 3 anos que não recebe dividendos. Acionista controlador grande. Por essas ações também estarem muito depreciadas, isso pode contribuir para um movimento mais forte. De valorização. Então, talvez percentualmente seja um dos melhores setores para se valorizar em termos percentuais. Porque tem muita surpresa positiva que pode acontecer. E aí, como a base é muito depreciada, né, desses ativos, né, tem ativo aí negociando a alguns mais arriscados, né, negociando a 0,3, até menos, 0,2 vezes, ou seja, 20% do valor patrimonial, é muito baixo. Ou seja, se valorizar 100%, se subir de 0,2 para 0,4, ainda continua sendo negociado abaixo do valor patrimonial, mas se valorizou muito. Então, tem muito ativo que ainda é negociado com muito desconto em relação ao valor patrimonial. Por isso que qualquer distribuição de dividendos pode ser percentualmente muita coisa. No caso de MRV, no caso de outras empresas, como a Zetec, que são bons ativos, mais estáveis, né, bem tocados, não sofreram tanto com a crise, eles são negociados mais próximos do patrimônio. Então, aí é uma questão de perfil.
né, comprar empresas muito mais arriscadas, mas também que sofreram muito, que continuam entregando prejuízo, mas o movimento de recuperação pode ser que se valorizam muito, ou será que empresas mais estáveis, mais previsíveis, que pode ser boa opção para você carregar no longo prazo? Por enquanto, a gente prefere as empresas mais previsíveis, como a MRV, né, mais consistentes, que não sofreram, e também com cerca de 7% de dividend yield para o ano que vem projetado. Né? Mas se a gente for partir para essas empresas com perfil um pouco mais arriscado, daria para citar algum nome? Então, por exemplo, qual que é uma das empresas que todo mundo comenta, que continua sofreu muito na crise, é a Gafisa. Né? A Gafisa não é um ativo que a gente recomenda, que a gente tem recomendação por conta dos resultados olhando para o retrovisor, de hoje para trás. Mas é um papel que é negociado aí cerca de 30% do valor patrimonial. Né? Muito baixo. Né? Então, qualquer valorização, qualquer sinalização de recuperação do resultado dessa companhia, realmente é um papel que ele poderia até dobrar de valor. Poderia, sim. Depende muito da velocidade de recuperação, né, dessas vendas, enfim, redução de estoques, enfim, a empresa voltar. E o próprio setor sinaliza que isso vai acontecer. Mas hoje, olhando para o ativo que a gente tem hoje, ele parece ser muito arriscado. E o mercado precifica isso. Né? Você negociar 30% do seu valor patrimonial é muito baixo. Né? Ou seja, tem uma percepção de risco ali que talvez a recuperação seja um pouco mais lenta para a Gafisa. Esse é um dos ativos. E aí você tem outros setores. A gente conversou aqui, por exemplo, com a Viver, que acabou de sair da recuperação judicial, está no processo de recuperação judicial, sofreu muito com a crise, enfim. Então, a gente tem diversos ativos no setor de construção civil, cada um com a sua particularidade. Mas no curto prazo, eu prefiro as empresas que historicamente são bem tocadas, bem geridas e que não sofreram tanto nos últimos 12 meses. Né? Então, tem empresas assim, muito mais baratas, mas também, se está barata, é porque tem um risco lá embutido, envolvido nesse ativo, como é o caso da Gafisa. Então, o setor, por segmento de atuação, por exemplo, entre o setor de média baixa renda, né, principalmente baixa renda, a gente prefere MRV, mas a gente também tem a Tenda, né, a Tenda também é um bom ativo. E no setor de média e alta renda, a gente continua preferindo aí EZTEC, são boas empresas, a própria Trisul que a gente vai conversar, e com a Cirela são os principais ativos desse segmento. Né? Marco, queria agradecer o papo, muito obrigada pela conversa, pelas explicações também, e obrigada a todos que estavam nos assistindo. Fica aqui o convite para o próximo Comprar ou Vender, semana que vem, sempre terça-feira, às 15 horas, aqui na Infomoney TV. Obrigada e até.